Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de matemática. O vídeo de hoje é sobre as propriedades das potências. Propriedades das potências. Tem várias propriedades. Na aula de hoje estudaremos a primeira propriedade e a segunda propriedade. A primeira propriedade diz o seguinte, vamos ler aqui. Numa multiplicação de potências de mesma base, conservamos a base e somamos os expoentes. Então, vamos transformar a multiplicação abaixo numa potência só. A multiplicação abaixo é essa aqui. 2 elevado a 3 e 2 elevado a 5. Vamos obedecer o que está escrito logo acima aqui. O que nós devemos fazer mesmo? Conservar a base, ou seja, repetir o 2 e somar os expoentes. Somar quem? O 3 e o 5. Vai ficar assim. Repetir a base 2 e vou somar os expoentes 3 mais 5. Quanto que dá isso? 2 elevado a 8. Então está pronto aqui. 2 elevado a 8. Não precisa calcular quanto que é 2 elevado a 8. Depende do exercício, né? Esse exercício mandou apenas transformar numa potência só. Isso já está feito. Isso só ocorre quando as bases forem iguais. Não pode esquecer essa informação aqui. O que acontece se as bases forem diferentes? Não dá para aplicar a propriedade. Simplesmente isso, né? Então, neste exemplo, 2 elevado a 3, 3 elevado a 5, neste exemplo, as bases são diferentes. Então, não podemos transformar numa potência só. Vamos aos exemplos de cálculo para a gente entender melhor e praticar um pouquinho. Primeiro exemplo, 5 elevado a 6, 5 elevado a 8. O que nós vamos fazer? Conserva a base e soma os expoentes. Vai ficar assim. Então, nós repetimos a base 5 e somos os expoentes 6 mais 8, que dá 5 elevado a 14. Então, aqui já está pronto já. Próximo exemplo. 2 elevado a menos 4, 2 elevado a 7. Repete a base e soma os expoentes. Ficou assim. Repete a base 2 e soma os expoentes. Menos 4 somado com 7. Menos 4 somado com 7 vai dar mais 3. Isso mesmo. Menos 4 mais 7 dá 3 positivo. Próximo exemplo. 5 elevado a menos 5 e 5 elevado a menos 7. Esse aqui já é um pouquinho mais complicado. Por quê? Quando eu obedeço aqui a propriedade, eu conservo a base, que é 5, e somo os expoentes. O primeiro expoente é menos 5, está aqui. Mais, está aqui o sinal de mais. O segundo expoente, que é menos 7. Então, ele já vem com outro sinal. Aí a gente coloca um parênteses para ficar bem organizadinho, não ficar bagunçado. E eu faço a regra de sinal aqui, mais com menos. Mais com menos dá menos. Vai ficar assim. Então, 5 elevado a menos 5 e menos 7. Então, esse mais com esse menos, virou esse menos aqui do 7. E dou a resposta final. Menos 5, menos 7, menos 12. Ok? Próximo exemplo. 1 elevado a 6 e 1 elevado a menos 4. Vai acontecer de novo o que aconteceu aqui no 3, dos parênteses. Vai ficar assim, ó. Então, eu repito a base 1 e somo os expoentes. O primeiro expoente é 6 e o segundo expoente é menos 4. Aí eu coloco parênteses para ficar
bem organizado. E aqui, ó, mais com menos vai dar menos. Então vai virar menos 4. Então ficou 6 menos 4. 6 menos 4, faz a conta. 2. Então tá pronto também. Próximo exemplo. 7 elevado a menos 4, 7 elevado a menos 9. Repete a base, soma os expoentes. Vai ficar assim. O primeiro expoente é menos 4, o segundo expoente é menos 9. Então vou somar os dois. Aqui faz a regra de sinal. Mais com menos dá menos. Então vai ficar menos 4 e menos 9. Menos 4 com menos 9, menos 13. Então está pronto aqui também. Mais um. 7 elevado a 5, 7 elevado a 3. Vamos obedecer a regra. Repete a base e soma os expoentes. 5 mais 3 vai dar 8. Isso aí. Mais um. 2 elevado a 4, 3 elevado a 7. Opa, nesse aqui é uma pegadinha. Ó. As bases são o quê? Diferentes. Se as bases são diferentes, eu não posso aplicar a propriedade. Não dá para fazer nada aqui. Bases diferentes não se aplica a propriedade. Tá? Então esse exemplo 7 aqui foi só uma pegadinha. O pessoal ficar esperto aí. Vou fazer uma marquinha aqui para não esquecer que é só uma pegadinha. Ok? E agora nós vamos trabalhar com a segunda propriedade, que é muito parecida com a primeira. A segunda propriedade diz o seguinte: numa divisão de potências de mesma base, conservamos a base e subtraímos os expoentes. Então, vamos transformar a divisão abaixo numa potência só. A propriedade 1 é da multiplicação. A propriedade 2 é da divisão. Vamos aos exemplos. Então, primeiro exemplo aqui, ó. 3 elevado a 5 dividido por 3 elevado a 2. O que a propriedade manda fazer? Repetir a base e subtrair os expoentes. Então, eu repeti a base aqui, ó, a base é 3, e subtrair os expoentes. 5 tira 2. Está aqui, ó. 5 menos 2 deu 3. Está pronto aqui o exercício. Tá certo? Cuidado! Cuidado com esse exemplo aqui, ó. 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a menos 7. Por que eu tenho que tomar cuidado? Quando eu aplicar a propriedade, eu repito a base, que é 2, e eu vou o quê? Subtrair os expoentes. O primeiro expoente é 5, ó, tá aqui. Menos o segundo expoente. Qual que é o segundo expoente? Menos 7. Então, o segundo expoente, ele já vem com sinal de menos. Só que tem esse outro menos aqui da palavra subtrair, porque repete a base e subtrai os expoentes. Então ficou 2 menos. Vou até pôr um parênteses aqui, ó, para ficar bem organizado. Pôr um parênteses para ficar bem organizadinho. E aqui o que eu faço? Menos com menos vai dar mais. Então, ó, menos com menos dá mais. Então 7 vai ficar positivo. Então na próxima linha aqui, ó, ficou 5 mais 7. 5 mais 7 deu 12. Então tá pronto aqui. Para facilitar o entendimento de vocês, na divisão de potências de mesma base, toda vez que o número de baixo for negativo, vai virar mais. Aí, você decorando isso, não corre o risco de errar. Então, vamos aos exemplos, né? Praticar para não esquecer. Exemplo 1.
3 elevado a 4, 3 elevado a 7. Aplica a propriedade. Repete a base, que é 3, e subtrai os expoentes, 4 e o 7. Então ficou 4 menos 7. 4 menos 7 vai dar menos 3. Então aqui já está pronto esse. Próximo exemplo. 2 elevado a 5, 2 elevado a menos 6. Tá vendo que o de baixo está com sinal de menos já? Quando ele já vem com sinal de menos, ele vai acabar virando mais. Quer ver? Porque 2 é a base. Vamos subtrair os expoentes. 5 menos o menos 6. Então ficou 2 menos. Aqui menos com menos vai virar mais. Então vai ficar assim. 5 mais 6. 2 elevado a 5 mais 6. Que dá 2 elevado a 11. Então está pronto aqui também. Próximo. 3 elevado a menos 8. 3 elevado a menos 10. Como o segundo aqui já vem com sinal de menos, a gente já sabe que vai acabar virando mais esse 10 aqui. Ó. Vai ficar assim. 3 elevado a menos 8, né? Aí menos o menos 10. Aí menos com menos aqui vai virar mais. Vai ficar assim. Isso. 3 elevado a menos 8 mais 10. Menos 8 mais 10 vai dar 2. Então, resposta 3 elevado a 2. Mais um. 5 elevado a menos 15, 5 elevado a 8. Aplica a propriedade. Repete a base e subtrai os expoentes. Então, é menos 15, menos 8. Por que tem esse menos aqui? Porque é subtrai os expoentes. Subtrair é fazer uma conta de menos. Menos 15 com menos 8, menos 23. Terminou esse aqui também. Mais um exemplo aqui. Ó. 1 elevado a 25, 1 elevado a 12. Aplica a propriedade. E repete a base e subtrai os expoentes. Então é 25 menos 12. Esse aqui não tem sinal de menos, então ficou até mais fácil. 25 menos 12 vai dar 13. Então aqui já terminou. Mais um exemplo aqui. 10 elevado a 25, 11 elevado a 12. Opa, pegadinha, né? Lembra que a propriedade só funciona quando tem mesma base? Aqui as bases são diferentes. Uma base 10 e o outro é a base 11. Quando a base é diferente, o que acontece? Bases diferentes não aplica propriedade. Lindo, né, pessoal? Muito bom mesmo. Então, matemática realmente é só alegria. É muito legal a matemática, né, galera? Um abraço aí para todos. Até a próxima.